A paz do Senhor Jesus, meus amados, eu sou o pastor Arlindo e essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula e nós queremos fazer voto que esta pré-aula, esta aula venha facilitar, venha ajudar você a transmitir a aula aí na sua igreja. Hoje nós vamos estudar o tema, ou a lição de número 10, que tem o tema Provai se os Espíritos são de Deus. Essa é a 10ª de uma série de 13 aulas que foi comentada pelo missionário Beckstein. Hoje já dorme no Senhor. Isso tem mais ou menos uma faixa de 23 anos, né, e tão atual como é esse tema, trazendo para os nossos dias. Vamos lá, seguir no nosso estudo. A verdade, o texto áureo de nossa lição hoje está aqui baseado na carta, na epístola de João, a primeira, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito ou se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática, está escrito assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então aqui vale ressaltar a importância de buscarmos os dons espirituais para que esses espíritos enganadores não venham enganar a igreja. Então hoje nós vamos aprender, nós vamos descobrir através da palavra, do estudo, a necessidade e como devemos examinar se esses espíritos são verdadeiramente de Deus ou não, se tem coerência com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus inserida na palavra. Se for contrária à palavra de Deus, mesmo que desça um anjo do céu, isso deve ser anátema. Avancemos para a leitura bíblica em classe, que se encontra aqui em Neemias capítulo 6, verso 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, e 1 Coríntios 14, 29. Capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios é um capítulo que explica sobre os dons espirituais, intensamente, muito bom. Leia o capítulo 13, fala do amor, que são dos dons espirituais, o 13 e o 14, muitíssimo importante. Leiamos a palavra do nosso Deus, aqui pelo menos os primeiros versículos. Neemias capítulo 6, versículo 10 diz: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, assim de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Leia apenas esses 2 versículos para tirarmos base, para você ver a situação que Neemias estava passando e o poder, a intensidade dos ataques do inimigo, a ponto de forjarem uma profecia e levar o homem de Deus a errar, a quebrar a aliança, o pacto que tinha com Deus. Errando, pecando contra Deus, ele estaria enfraquecendo, e estaria suscetível a perder essa batalha, a deixar de concluir a obra por causa desses obstáculos, por causa de uma quebra de aliança. Mas esse homem tinha uma grande visão de Deus e logo discerniu que aquilo não era de Deus. Muito bem, o objetivo geral da nossa lição de hoje é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Às vezes nós olhamos para uma situação assim e logo somos impulsionados a julgar o profeta,
mas não julgue o profeta, julgue a profecia através da palavra de Deus e principalmente busque o dom espiritual chamado dom do discernimento. Dom do discernimento espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, porque o que é espiritual, tudo discernem, de ninguém é discernido. Os objetivos específicos são 5. O primeiro é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. O segundo é ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro é salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E o quinto é pontuar como devemos julgar as profecias. Olha que lição maravilhosa, né? Salientar que devemos julgar as profecias e mostrar que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. Muito bem. O ponto central da lição de hoje é o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Eu sou de um tempo não muito antigo no Evangelho, tenho 17 anos, mas logo nos primórdios, nos meus primeiros dias, meus primeiros anos, eu via que Deus falava intensamente em profecia, revelava muitas coisas, pecados escondidos, demônios infiltrados. Eu lembro que de repente aquilo saía, tinha que se manifestar para ser expulso do meio da congregação ou da vida de algumas pessoas. E temos visto isso escasso, né? Não que se andasse invocando demônios, isso é uma doutrina enganosa, é por isso que precisamos ter cuidado com isso. Não devemos andar invocando demônios, mas se ele for manifesto pelo poder intenso da presença de Deus no local, ele deve ser expulso da pessoa, deixando a pessoa livre. O primeiro tópico da lição de hoje fala o cuidado com as falsas profecias. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Como eles sabiam que os judeus prezavam e primavam pela palavra da profecia vinda de Deus, eles forjaram uma profecia, um profeta e uma profecia falsa, para que pudesse de fato enganar os judeus, porque sabiam que os judeus primavam por esse princípio, consultar ou ouvir a voz de Deus por intermédio de um profeta. Hoje tem muitas igrejas, muitas pessoas que são levados pelas profecias. O inimigo sabe que eles dão credibilidade. Então, junto com a palavra de Deus, também está cheio de palavras demoníacas e as pessoas ingerindo aquilo como verdade e como se fosse de Deus, porque o inimigo ele é expert em imitar e fazer parecido. Não vamos deixar de usar os dons espirituais, porque demônios imitam, muito pelo contrário. A essência do pentecostalismo é exatamente sermos cheios ou tomarmos posse dos dons espirituais, para que esses enganos não venham deturpar a comunidade, aqueles que nós tanto temos preocupação de cuidar, de zelar pela saúde espiritual dos tais. Aqui ainda no primeiro tópico, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Era um homem de Deus, um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, não deve sair engolindo qualquer coisa. Nós não podemos viver como uma montanha russa. Dia você está aí abraçando uma doutrina e amanhã você já descredibilizou aquela doutrina, já abraçando uma outra. Você precisa examinar,
Você precisa ter convicção do que você está fazendo, do que você está ingerindo como palavra de Deus, porque é a base, a sustentação da nossa vida espiritual. Neemias, ele não engoliu, ele viu que tinha alguma coisa errada. Não, eu entrar para o lugar santíssimo não cabe tão somente aos sacerdotes, não a mim. Um homem como eu me esconderia. Ele estava dizendo, não, eu vim para fazer uma obra pública, eu não vou fugir, não vou me esconder. E outra coisa, um homem como eu, porventura entraria no templo e viveria, ou seja, eu sairia, talvez até me defenderia das mãos dos samaritanos, mas morreria na mão de Deus. Não vou transgredir contra Deus. Logo ele viu que a profecia não se sustentava, porque não tinha ligação, não tinha coerência com o padrão bíblico, com o padrão da palavra de Deus. É importante nós nos atentarmos para isso. A Bíblia revela, o segundo tópico, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento. Por que não falar, né, dos falsos profetas? Por que não falar de Balaão? Foi tantos falsos profetas, né, os profetas de Baal, né, na Antiga Aliança fala muito sobre esses falsos profetas, a existência desses falsos profetas. Balaão, foi tão terrível a situação dele que lá na carta, né, de João, a carta do Apocalipse, vai falar de Balaão, que ensinou a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Fala dele ensinando a se comer de comida sacrificada a ídolos e a se prostituírem. Uma estratégia diabólica para enfraquecer a aliança do povo de Deus com o seu próprio Deus. A fortaleza da nação de Israel, do povo hebreu, saindo do Egito para tomar posse da terra de Canaã, a fortaleza desse povo era a sua aliança com Deus. Se eles quebrassem esta aliança, enfraquecia. Tem coisas que não são diretamente pecado para nós nos dias de hoje, mas isso mina a nossa fé, enfraquece a nossa fé, levando a gente a cometer pecados, a cometer atrocidades maiores. Não deturpe aquilo que você tem dúvida, não abrace aquilo que você acha que vai atrapalhar a sua ligação, o seu contato com Deus. Não faça, porque pode causar prejuízos irreparáveis. Então, nós temos grandes exemplos aqui da existência de falsos profetas, né? Homens que se permitiram a ser usado pelo inimigo. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Você lembra lá em 1 Reis 13, ele profetizou contra o altar de Jeroboão, o primeiro Jeroboão. Ele profetizou e disse que aquele altar seria fendido e cairia cinzas dos profetas que seriam queimados, que Deus levantaria e apontou esse homem que julgaria, estaria reinando sobre o sul de Israel, a tribo de Judá, que foi Josias, que ele queimaria as partes, os restos mortais dos falsos profetas, e a cinza cairia. E deu um sinal, estendeu a mão sobre o altar e o altar se fendeu. E o rei, na época, Jeroboão, ele estendeu a mão para impedir, e de repente a mão dele se secou. Foi preciso ele implorar o profeta para que o profeta viesse orar a Deus e restituir a sua mão. O profeta, um homem de Deus, ele não pede ajuda a rei. Os profetas registrados, fiéis profetas de Deus, na palavra de Deus, eles nunca saíram à procura de ajuda de rei. Os reis que vinham a ele pedir ajuda, os reis que venham pedir, perguntar o que Deus realmente quer. Quando o profeta ele fala o que quer,
ele é reprovado por Deus e às vezes Deus manda ele se retratar, voltar atrás, como foi a situação de Natã, quando falou para Davi que ele deveria construir o templo. Então sabemos de falsos profetas e falsas profecias, coisas que tão somente o homem falou por si mesmo e não por Deus. O profeta violou uma lei que Deus disse para ele: vai e não coma, não entre em casa de ninguém, e quando for não volte pelo mesmo caminho que você foi. Ele foi, e um profeta velho foi e disse para ele: olha, eu acabei de receber do Senhor que você deveria entrar na minha casa e comer pão. Ele entrou ainda, não tinha saído, levantado da mesa. O profeta velho agora é usado por Deus e disse que um leão mataria ele, um leão pegaria ele, o corpo dele não seria sepultado, porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E de fato, como foi profetizado, assim aconteceu. Cuidado com esse negócio. Vamos mais adiante, vamos prosseguir. Devemos julgar as profecias, julgue as profecias, não os profetas. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons espirituais. A exemplo disso, a igreja de Corinto tinha todos os dons. O próprio Paulo fala: todos os dons a igreja tinha. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ela está dizendo: nenhum dom lhe faltava, 1 Coríntios 1,7. Nenhum dom faltava à igreja, a igreja tinha todos os dons. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 1. O versículo, capítulo 14, fala de todos esses dons espirituais na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a primeira. O despertamento renova os dons. Precisamos ser despertados para as coisas de Deus, o despertamento espiritual. O que é um despertamento espiritual? Nós não devemos criar isso como uma religiosidade ou também como um movimento vazio de Deus. Mas o despertamento espiritual cria em nosso coração o amor. Nós nos tornamos pessoas melhores, nós negamos a nossa própria vontade, despertamos para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Não apenas ir à igreja cultuar. Você pensa que ir à igreja cultuar, isso é fazer a obra de Deus? Não, isso é uma ação de gratidão. Adorar a Deus é um reconhecimento, é uma necessidade interior da vida de cada um que tem a sua vida salva em Cristo Jesus. Agora o trabalho é o serviço gratuito para Deus, para a obra de Deus. É uma recompensa, é o mínimo que podemos fazer para retribuir o resgate que Deus nos resgatou, tirou do caminho, do despenhadeiro para o inferno. Estávamos despenhando para o inferno, o Senhor Jesus nos resgatou, e o mínimo que podemos fazer hoje é trabalhar em sua seara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O despertamento renova os dons espirituais, porque são ferramentas indispensáveis para o serviço da obra do Senhor, o serviço cristão. Tópico 4 fala: por que devemos julgar as profecias? Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21 e 1 Coríntios 14, 29 ordena, nos manda que nós viemos julgar as profecias. Por que manda julgar as profecias? A gente não pode sair engolindo tudo. Quem está dizendo é a palavra, não sou eu.
não é outro pastor, um outro professor. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Por que devemos julgar as profecias? Porque tem erros, tem mentiras, porque a palavra de Deus passa por um vaso humano e às vezes o Senhor usa uma pessoa, um minuto dá para ele transmitir a mensagem de Deus e ele quer falar 5 minutos, ele coloca mais 4 minutos por conta dele. Examinai as profecias, diz a palavra do Senhor. O que importa para nós é o trigo, a palha não serve. O que importa é o trigo, o grão do trigo e não a palha. A palha não tem fortaleza, não fortalece, não tem vitamina, não tem nenhum acréscimo, não tem nenhuma vantagem para nós, senão o próprio grão do trigo, como diz a palavra do Senhor. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Os que profetizam são sujeitos a falhas, porque são seres humanos, são vasos de barro com emoção, com empolgação e às vezes até com descontrole. Quem já viu pessoas descontroladas profetizando por aí? Eu já vi muitas pessoas assim, pessoa que não tem controle e às vezes não tem nenhum senso de justiça ou de um fino discernimento entre o bem e o mal, e às vezes falam em nome de Deus sem Deus ter falado nada. Loucos passarão certamente pelo crivo de Deus e pagará caro por isso, pois Deus diz: falam que eu disse sem eu ter dito nada, falaram por si mesmo e não por mim, diz o Senhor. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem fruto do Espírito na sua vida e a transmissão de mensagem seja prejudicada exatamente por causa da ligação do fruto do Espírito. Qual o fruto do Espírito? Temperança. Autocontrole, autodomínio. O Espírito, o nosso Espírito, ele se permite ser dominado, ser controlado por nós. Não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo atua através do nosso Espírito e a mensagem é transmitida. Mas quando eu não tenho controle, eu começo a falar de mim mesmo e não mais Deus. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quem já viu pessoas, conhece a sua vida, sabe o que você está falando e de repente começa a aumentar a profecia, começa a aumentar a mensagem, simplesmente porque conhece, está conhecendo, tem conhecimento do que você está passando, está falando por si mesmo. Vazio de Deus. Deus não está nesse negócio. Devemos ter cuidado com isso. Examinai as profecias. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Olha só. Lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 7, 11, 19, 21 ao 23, eu deixo esse link para você acompanhar. 1 Reis 22, 7, 11, 19, 21 ao 23, para você acompanhar, você ficar sabendo o que pode fazer o inimigo, como pode atuar. Até no momento da profecia, ele entra e diz: é agora que eu vou fazer, agora que eu vou deturpar essa mensagem, eu vou colocar minha pitada venenosa. São nos momentos de ação que devemos vigiar muito. É no momento de escolhas, é no momento de decisões
que são tão perigosos e precisa tomarmos cuidado. E às vezes as pessoas fazem as coisas sem o menor cuidado, sem a menor vigilância. Jesus deixou muito bem claro quando ele falou da parábola do joio e do trigo. Quando alguém sai para semear o trigo e de repente alguém que deveria estar vigiando não vigia, dá uma cochilada, fica distraído e de repente vem o inimigo da obra e semeia o joio no meio do trigo. Aí depois ele, como um resolvedor, aquele que quer solucionar todos os problemas, ele vem para tentar arrancar do meio do trigo. E o Senhor disse, não basta, deixa para o tempo da colheita. No final de tudo, agora faz a escolha no final, a separação, mas agora o trigo vai ter que sofrer com o joio no meio dele. Infelizmente é assim. Então cuidado no momento de suas escolhas, das suas decisões. O movimento no tempo de política, quem vai governar um estado, um município ou até um país, é muito intenso, é muito complicado. Há que todos tivessem o conhecimento, o entendimento disso, pois o inimigo age intensamente para que ele possa ter uma legalidade de entrar ali no meio, para que não haja nada de bom para a sociedade, para que não haja, como eu posso dizer, a vitória de alguém que busque o bem, do bem comum de todos. Vigiemos nisso. O último tópico diz como devemos julgar as profecias. É importante essa parte aqui para nós encerrarmos, examinando as Escrituras. Por que devemos examinar as Escrituras? É porque aquilo que não tem coerência com a palavra de Deus deve ser anátema, deve ser desprezado. Anátema no Antigo Testamento, no original do Antigo Testamento, quer dizer condenação, quer dizer maldição. Anátema é a maldição. No grego, no Novo Testamento, tem o seu sentido de condenação, de despreza, joga fora, não tem valia. Examinando as Escrituras, uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. É por isso que quando eu ouço uma profecia, eu vou logo para a palavra de Deus. Se ela tem coerência com a palavra de Deus, eu vou ficar bem confortável com ela. Se tem alguma conflito com a palavra de Deus, eu fico na minha. Não vou julgar porque não sou aferidor de medida, mas eu fico na minha. Eu não passo à frente, não dou credibilidade, eu fico na minha. Porque a palavra de Deus é o prumo. Amós 7, 7 e 8 fala do prumo de Deus. A palavra é o prumo de Deus. Então, através do dom de discernimento de espíritos também é outro crivo, as profecias devem passar por esse crivo. Nós, você, nós, eu, nós, que temos o discernimento espiritual, devemos discernir se a profecia é de Deus ou não. Não é que essa profecia ela não fala bem de mim, não está profetizando, prognosticando coisas boas para mim, então não é de Deus. Não vai nessa. Nós não somos perfeitos, às vezes Deus nos corrige, Deus quer mais de nós, quer nos polir, quer nos lapidar, então deixe Deus te lapidar. Então a veracidade de uma mensagem, de uma profecia, não está se ela está falando a teu favor ou contra você, mas que tenha coerência com a palavra de Deus e com o espírito de discernimento, o dom que Deus colocou em você. Então a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo e devemos buscar incansavelmente a receber de Deus esse dom, o dom de discernimento de espírito. A profecia se conhece pelo seu sabor, oh aleluia. Então sabemos, quem tem esse fio espiritual,
ele tem facilidade de entender as coisas espirituais. Se algo desconforta, se não encaixa, não bate, não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Porque tem gente, principalmente hoje, que vive dado a esse modelo, a essa prática de sair por aí profetizando em nome de Deus. E na verdade o apóstolo Paulo fala, quando vos ajuntais, não tem profecia, e fala do uso dos dons espirituais. Se for profecia, profetize no máximo 3, esperando um após o outro, no máximo 3. E porque às vezes numa chamada vigília se levanta até 10 profetas e sai fazendo aquela baderna toda. Nós estamos aonde? Nós estamos numa reunião seleta de Deus, aonde a ordem deve ser mantida, porque o próprio Senhor, Ele é Senhor da ordem. E se tem essa instrução para nós, por que vamos violar essa instrução? Deixe que o Santo Espírito de Deus conduza de acordo com a sua vontade e o seu querer. Não provoque, não faça nada que Deus não mandou fazer. Lição maravilhosa para nós nesse dia, esta pré-aula. Eu quero deixar para você, encerrando agora e fazendo voto, que essa instrução venha fortalecer. Use os dons espirituais, eles foram dados à igreja para o uso, é um presente de Deus, é uma ferramenta celeste para nós usarmos de forma correta. Leia, examine o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, todo o capítulo 14, e você vai entender o que Deus quer na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua classe, a igreja que você lidera. Deus abençoe. Eu me despeço por aqui e até a próxima, assim querendo Deus.